Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bom? Prontos para mais uma aula? Então, nosso assunto hoje será semântica, está lá na apostila, na página 24, muito interessante, prestem atenção nas explicações, vai ajudar vocês aí na hora de uma interpretação. Muitas vezes a gente não faz uma boa interpretação porque a gente acaba desprezando aí, ou por não saber mesmo, do que se trata a semântica ou o campo semântico, ok? Então preste atenção nas explicações. E aí, após a aula, eu vou colocar aqui para vocês as páginas das atividades e a gente vai tirando as dúvidas ao longo da aula, beleza? Então, eu espero a participação de vocês. Vamos lá, vamos às explicações. Então, vamos à semântica. Antes, vamos entender o que é palavra, né? Então, palavra é um signo linguístico que possui dois aspectos inseparáveis, que é a parte significante e a parte do significado. Vamos entender isso melhor. Quando eu penso numa palavra, eu tenho a parte material dela, que envolve os sons, no caso a fala, e as letras, que é a parte escrita. E eu tenho a parte imaterial, que envolve o significado dessa palavra. Se pensarmos na palavra saia, a gente tem o som, obviamente, e a gente tem as letras, né, que compõem essa palavra. Ok, a parte material. Mas quando a gente pensa no significado, ou seja, na parte imaterial, a gente vai ter aí várias possibilidades de significado, de sentido para essa palavra. Eu posso pensar na saia quanto uma vestimenta. Eu posso pensar na saia quanto a ação de sair. Então, nesse momento eu tenho envolvido o quê? A semântica, a parte da língua portuguesa que vai estudar justamente o significado das palavras. Então, vamos entender. Semântica é o estudo do significado. Significados estes que estão nas frases, nas palavras e até nos menores segmentos como prefixo e sufixo. Ou melhor, prefixos e sufixos, né? Vamos pensar na palavra feliz. No momento em que eu pego o prefixo in e coloco, né? E somo a palavra feliz, o que nós vamos ter? A gente passa a ter a palavra infeliz, e aí muda completamente o significado. Não é isso, gente? Devemos analisar também a palavra e depois o seu contexto, pois uma mesma palavra pode ter mais de um significado, que foi o caso da palavra saia, que eu falei para vocês lá no início, né? Então, vamos entender tudo que envolve essa questão da semântica. Vamos começar pelo léxico. O que é léxico? Então, de acordo com os nossos dicionários mais renomados, léxico é o conjunto de palavras de uma língua, né? Tendo isso em vista, é importante destacarmos que uma das curiosidades do léxico é a sua mutabilidade. O que isso quer dizer? Como o nosso idioma é vivo, palavras novas estarão sempre surgindo e, portanto, não haverá um falante que dominará completamente o léxico de uma língua materna. Então, gente, para entender melhor, léxico são todas as palavras que compõem uma língua. Então, no caso da nossa língua portuguesa, são todas as palavras que a compõem. Então, não é possível uma pessoa conseguir dominar e empregar, né, utilizar todas as palavras existentes na língua portuguesa. Ainda mais pela característica dela ser mutável, né? Ou seja, significa mudança, e mutabilidade significa mudança. Justamente por ser uma língua viva, ou seja, palavras deixarem de existir, deixarem de existir não, mas deixarem de ser utilizadas e novas palavras surgirem a cada momento, ou seja, essa mudança constante faz com que a gente não consiga ter conhecimento de todos os vocábulos existentes, né? Lembrando que vocábulos é a mesma coisa de palavras, ok, gente? Então, já sabemos aí o que é léxico.
Então, vamos para vocabulário. E percebam, vocabulário, né? E não vocábulo, tá? Existe uma diferençazinha aí. Estão ligadas, mas temos uma diferença. Então, vamos entender. O usuário de uma língua acessa esse acervo, que no caso é o léxico, né? O conjunto de palavras disponíveis em seu idioma e forma, então, o seu vocabulário. Isto mesmo, léxico e vocabulário não possuem o mesmo significado. Então, vamos entender. Tem muita gente que acha que léxico e vocabulário é a mesma coisa. A gente acabou de ver que léxico é o conjunto de todas as palavras que compõem uma língua. No caso aqui, estamos falando da língua portuguesa, que é a nossa língua materna, ok? Então, o que é um vocabulário, né? Eu costumo dar como exemplo que o vocabulário é como se fosse o nosso guarda-roupa. O que isso significa? No nosso guarda-roupa, a gente tem roupas para cada momento, não é isso? Se eu vou a uma festa, eu utilizo uma roupa. Se eu vou à praia, eu utilizo uma outra roupa. Se eu fico em casa, eu utilizo uma outra roupa. Então, nosso vocabulário lexical, né, o nosso vocabulário de palavras, são as palavras que eu conheço e que eu domino e que eu utilizo no meu dia a dia. Então, quando eu estou na escola, eu utilizo um tipo de linguagem. Quando eu estou em casa, eu utilizo outro tipo de linguagem. Quando eu estou falando com os meus amigos, também utilizo um outro tipo de vocábulo. Então, eu preciso ter conhecimento de várias palavras para que eu possa montar o meu vocabulário. Então, está aí mais uma curiosidade sobre esse assunto, né? O vocabulário de uma pessoa é formado pela seleção e pelo emprego das palavras retiradas do léxico de seu idioma. É como se o vocabulário fosse um recorte do léxico, ok, gente? Então, como dica aí, temos quanto maior o vocabulário do falante, ou seja, né, quanto mais palavras ele souber e ele dominar, mais ele se expressará de forma clara. Então, ainda comparando com guarda-roupa, quem não gostaria de ter aquele guarda-roupa cheio de roupas lindas, né, das mais variedades? E aí você, quando for a uma festa, quando for a um evento, e com uma roupa nova, né? Quem não gosta? Quem não gostaria, melhor dizendo, de ter essa possibilidade? De ter um acervo de roupas aí quase infinitas, para cada momento você poder utilizar uma. Então, comparando-se com o vocabulário linguístico, é isso que quer dizer. Quanto mais palavras você conhecer e você dominar, mais claramente você vai conseguir se expressar. Ok, gente? Então, para ficar resumido, né? O léxico é um conjunto de todas as palavras que compõem a língua portuguesa. E o vocabulário são aquelas palavras que a gente domina, ou seja, que nós dominamos dentro da língua portuguesa, porque a gente não conhece todas as palavras, ok? Bem, a partir daí vamos para polissemia. Gente, o que é polissemia? Vamos entender. Então, polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar diferentes significados. E aí é uma parte, né, importantíssima da semântica, porque é o que envolve de fato a semântica. As várias possibilidades de uma palavra ter sentidos diferentes dependendo do contexto em que ela esteja empregada. Então, vamos observar alguns exemplos. A gente tem a palavra cabeça empregada em 3 contextos diferentes. Então, o primeiro, ele sempre traz um boné na cabeça. Ora, aqui a gente está falando da parte do corpo humano, né? Da parte do corpo humano. Na segunda frase, nós temos assim: Rodrigo é o cabeça da equipe. Agora, o significado da palavra passou a ser o quê? Líder, né? Ou seja, Rodrigo é o líder do grupo.
E no terceiro caso, acertou o dedo e não a cabeça do prego. Ora, agora a gente tem a cabeça aí com o significado de parte superior do prego. Então, vocês observem que a gente utiliza uma única palavra, que no caso é cabeça, mas com 3 significados diferentes. Isso é polissemia, ou seja, as várias possibilidades de significados que uma palavra pode ter num contexto. Vamos observar esse caso. Quantos significados para a palavra saia podem ser observados nesse anúncio? Então, você tem lá, use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Então, nós temos aí, use saia, ou seja, saia quanto vestimenta, né? Saia de dia, saia de noite. Agora, nós estamos falando da ação de sair. E, por último, saia de si, ou seja, perca a cabeça, né? Ou seja, dá uma enlouquecida de vez em quando. Então, vocês observem aí que nós temos 3 possibilidades de significados para esse anúncio, somente para a palavra saia. E aí agora vamos entrar, então, em campo lexical e campo semântico. Existe diferença. Já acredito que vocês já tenham entendido o que é campo semântico, né? O que é campo semântico, melhor dizendo. Existe aí uma diferença entre campo semântico e campo lexical, então vamos entender isso aí. O campo lexical é formado pelas palavras que derivam de um mesmo radical, assim como lexical ou família de palavras, ou melhor, assim, o campo lexical ou a família da palavra pedra seria apedrejar, pedregulho, pedraria, pedreira, pedrinha, entre outros. Então, o que a gente observa aqui, gente? Que o campo lexical são aquelas palavras que derivam de uma palavra primitiva, ou seja, é um grupo de palavras que surgem a partir de uma outra, que chamamos de primitiva. Então, aqui eu tenho um campo lexical, ou seja, palavras que partem de um léxico, ok? Só que o campo lexical também ainda compreende as palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento. Então, a gente tem aí, para a escola, por exemplo, o que está ligado, melhor dizendo, o que está pertinente aí ao campo da escola. Então, a gente pensa em professor, a gente pensa em caderno, em aula, em livro, em apostila, em material escolar, diretor, etc. Então, vamos entender. O campo lexical, ele tem 2 possibilidades. Envolve aquelas palavras de uma mesma família a partir do radical, que é o caso das palavras derivadas, e envolve palavras que estão na mesma área de conhecimento. Então, são 2 possibilidades. Vamos prestar atenção aí no caso da palavra informática. Então, quando eu penso em informática, né, o grupo ligado à informática não tem a ver com o radical. Então, esse campo lexical aí não é pelo radical, e sim pela área de conhecimento. Então, quando eu penso em informática, o que eu tenho de conhecimento? O que eu penso de possibilidades no campo da informática? Então, eu penso em web, eu penso em pendrive, eu penso em software, em hardware, né? Em programas, em gigabyte, em memória RAM, entre outras, ok? A gente ainda tem aí um outro exemplo, né? Que não é D, né, gente? É A, B, C. Tá errado aí essa ordem, mas enfim, é só uma observação, tá? Então, vamos lá. Linguagem bíblica. Quando a gente pensa em linguagem bíblica, o campo lexical aí relacionado à área de conhecimento e não ao radical, né? Não são palavras derivadas, mas pertence ao mesmo campo de conhecimento. Então, a gente pensa em mandamentos, a gente pensa em Jesus, em Novo Testamento, em Apocalipse, em céus, inferno, discípulo, etc. Então, espero que tenha ficado claro, ok? Então, campo lexical, a gente tem 2 possibilidades, né? Repetindo, aquelas palavras
que surgem a partir de um mesmo radical, que é o caso da derivação, né? Então, quando eu falo em livro, eu penso em livraria, eu penso em livreiro, livrinho, enfim. E eu ainda tenho aquela parte do campo lexical que envolve elementos da mesma área de conhecimento, ok? E o campo semântico? Então, é o conjunto dos significados, dos conceitos que uma palavra possui. O mesmo termo tem ou pode ter vários sentidos, os quais são escolhidos de acordo com o contexto abordado. Aí a gente vai voltar em polissemia, né? Ou seja, é o caso em que a palavra vai ter vários sentidos, né? Ou melhor, vários significados a partir do seu campo semântico. E quem vai determinar esse significado é o contexto na qual a palavra está inserida. Vamos observar esse anúncio aqui. Olha, bem interessante. Se a gente observar só o velhinho aí, no outdoor, e a frase inicial, né, ou seja, a frase principal, que diz assim, como arrumar uma coroa. O que a gente entende? A gente acha que ele quer uma namorada. Só que quando a gente observa o contexto, nós temos aí o anúncio da Sinaf. O que é a Sinaf? É uma empresa que vende plano funerais, né? Então, assistência funeral aí. Então, quando a gente fala como arrumar uma coroa no contexto do campo funeral, a gente não está falando de uma coroa, ou seja, uma pessoa idosa, enxuta, bonitona. A gente está falando daquela coroa formada de flores que se coloca em velórios, né? Então, a coroa aí não é uma namorada para o velhinho. Aqui a gente tem um outro caso bem engraçado. Olha, sabe jogar damas, meu caro Isaías? Aí, certamente, Senhor. E aí, olha o que o Isaías faz com a dama do Senhor. Joga a dama longe, gente. Engraçado, né? Então, o que houve aí com relação ao campo semântico? O Senhor, ele fala, ou melhor, ele utiliza a palavra damas com o significado de jogo, né? Ou seja, jogo de tabuleiro. E o Isaías entende ou interpreta a palavra damas, né? E como a acompanhante do Senhor. Então, um outro exemplo, melhor dizendo, de semântica aí no emprego de uma única palavra, tá, gente? Então, é bem interessante, a gente precisa estar atento ao campo semântico, porque é esse campo que determina uma boa interpretação. Muitas vezes a gente não faz uma boa interpretação de texto porque a gente acaba não dando importância a esse campo semântico. Então, acho que ficou claro para vocês aqui a importância do campo semântico ou da semântica. Beleza? Vamos às atividades. Vou colocar as páginas lá no grupo e aí a gente vai desenvolvendo ao longo da aula. Beleza? Beijo. Vamos lá.